Glória a Jesus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor. Amém. Meus amados, eu tenho uma palavra para os vossos corações da parte de Deus. Uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versos 51 e verso 52. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito poderosa da parte do Senhor Jesus, o qual vai falar que ali em Jericó, à beira do caminho, havia um cego, que ali ele pedia esmola, mas quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele clamava ali para que Jesus tivesse misericórdia dele e desse a vista dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que mais me enfatiza, meus amados irmãos, e me deixa maravilhado, porque aquele homem, meus amados irmãos, em vez de fazer o trabalho que ele fazia, que era pedir esmola, ele deixou de lado, louvado seja Deus, para pedir que Jesus curasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo, meus irmãos, é que para nós alcançar algo de Deus, um milagre, uma bênção, nós temos que deixar muitas coisas de lado. Louvado seja Deus. Nós temos que deixar o nosso eu. Nós temos que renunciar, meus amados irmãos, porque para nós servir a Jesus não é fácil, porque nós temos que servir de verdade, não de farsa, mas que nós venhamos fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos se abster do pecado. Nós temos que viver uma vida de renúncia, uma vida de santificação na presença do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que somente aquele que for santo, ele vai ver Deus, porque o Senhor é santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se deixe se enganar, por causa que o Senhor, louvado seja Deus, ele escolheu um povo santo, um povo o qual ele enviou o seu Filho Jesus para padecer naquela cruz, para nos lavar, nos remir dos nossos pecados. Mas para isso, meus amados irmãos, nós temos que pagar um alto preço, louvado a Deus, preço este, meus amados irmãos, que nós não podemos mais ser a mesma pessoa quando nós temos um encontro com Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer, meus amados irmãos, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas, elas já passaram e agora tudo se fez novo. Então, meus amados irmãos, nós não podemos mais ficar na vida de pecado, mas temos que renunciar, meus amados irmãos, por causa que o caminho ele é estreito, louvado seja Deus, mas Jesus nos prometeu a vida eterna. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, meus amados irmãos, sabe o que é que eu entendo? Eu entendo, meu amado irmão, é que há um preço para pagar. Louvado seja Deus. Não é simplesmente nós irmos para o culto, louvado seja Deus, e fazer daquilo uma rotina, meus amados irmãos, como uma obrigação, mas é nós servir a Ele de verdade, verdadeiramente, é nós servir e seguir pelo caminho da verdade, fazendo somente aquilo que agrada ao Senhor, meus amados irmãos. E nós estamos vivendo uma época, meus amados irmãos, que é o fim dos tempos, louvado a Deus, as profecias se cumprindo, louvado a Deus. Muitos já têm cauterizado a palavra da verdade, louvado seja o nome do Senhor Cristo. Tem um evangelho de farsa que promete bênçãos, promete prosperidade, riqueza, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o evangelho
é arrependimento de pecado, louvado-se Deus, porque não adianta nós termos tudo aqui na terra e perder a salvação, porque o nosso tesouro, meus amados irmãos, está nos céus. Então, meus amados irmãos, receba esta palavra, guarde no teu coração. Não é hora de brincar, não é hora de cochear entre os dois pensamentos, meus amados irmãos. Não há mais tempo para isso, não há mais tempo para brincar de ser crente, não há mais tempo para que nós venhamos estar indeciso, louvar-se a Deus, servindo a Deus e servindo o mundo, louvar-se a Deus, porque nós não podemos servir dois senhores, meus amados irmãos. Nós temos que se agarrar com Jesus, com o evangelho da cruz, louvar-se a Deus, porque a palavra do Senhor diz que vai dizer que aquele que quiser seguir a Jesus, renuncie a si mesmo, louvar-se a Deus. Renunciar a si mesmo, meus amados irmãos, é abrir de mão de algo, louvado Deus, que te atrapalha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem que estava na beira do caminho, louvado seja Deus, ele abriu mão, meus amados irmãos, abriu mão, louvado seja Deus, de pedir esmola, louvado seja Deus, enfrentou aquela multidão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele colocou no seu coração que queria, louvado seja Deus, a cura, louvado seja Deus, e ali ele clamou e não se calou, ali ele buscou mesmo a multidão, meus amados irmãos, pedindo para que ele viesse se calar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele ainda clamava cada vez mais alto, louvado seja Deus, porque aquele homem, ele precisava obter a cura divina, louvado seja Deus. Aquele homem não estava precisando de simplesmente apenas uma gorjeta, louvado seja Deus, mas ele estava precisando de algo muito além, meus amados irmãos. Tem muita gente, meus amados irmãos, que fica buscando no mundo pouca coisa, louvado seja Deus, não tem a noção do que tem, do que está nos esperando lá no céu, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus.